Obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Os Verdes também não gostariam de deixar de passar este plenário sem abordarmos uma notícia do dia, digamos assim, na medida em que veio a público que o Governo rescinde contratos de concessão para pesquisa e exploração de petróleo e gás natural atribuídos à Portfuel e ao consórcio Repsol-Partex. Senhoras e senhores deputados, não gostaríamos de deixar de passar esta matéria, na medida em que os Verdes têm, por diversas vezes e insistentemente, trazido justamente esta questão à Assembleia da República. E julgamos que esta notícia é positiva. A posição dos Verdes tem sido profundamente clara. Denunciamos o facto de o anterior Governo, em véspera de eleições, ter celebrado contratos desta natureza, quando consideramos que não tinham legitimidade para o fazer, legitimidade política, evidentemente, e, por outro lado, manifestamos desde o início destes processos a nossa total oposição a estes contratos para pesquisa e exploração de hidrocarbonetos e sempre defendemos a rescisão destes contratos e, evidentemente, previamente, a não celebração destes contratos. E porquê, senhoras e senhores deputados? Porque consideramos que não podemos andar a dizer uma coisa e a fazer outra. E a verdade é que todas as bancadas têm um discurso relativamente à matéria das alterações climáticas, à necessidade de descarbonizar o país a todos os níveis, mas depois, quando são confrontadas com elementos concretos e com vivências concretas, tomam muitas vezes posições contrárias a esse mesmo discurso. E a celebração ou a defesa de contratos de exploração e de pesquisa de petróleo enquadra-se justamente nessa contradição. Porque se nós queremos a descarbonização do país, temos que agir a todos os níveis para que, de facto, os combustíveis fósseis sejam arredados da nossa vida individual e da nossa vida coletiva. Por outro lado, senhoras e senhores deputados, consideramos que esta matéria colide com aquilo que muitas vezes se encerra nos discursos, que se prende com que desenvolvimento queremos para o nosso país. E quando se fala do Algarve em concreto, onde esta matéria foi de facto bastante contestada e levantou movimentos de população muito interessantes e muito ativos, de facto, quando pensamos que há determinadas regiões do país e suas populações que dependem do mar, da paisagem, do equilíbrio dos ecossistemas, quando dependem da pesca e dessas atividades fundamentais, da cultura de bivalves e de um turismo que aquilo que se quer, julgo eu, é que caminhe numa lógica de sustentabilidade e de maior equilíbrio, então, senhoras e senhores deputados, percebemos que, de facto, a exploração e a pesquisa de petróleo não é compatível com o desenvolvimento desta natureza. E, de facto, entra aqui novamente em causa, ou está novamente em causa, um elemento contraditório que nós denunciamos por diversas vezes. Mas ainda havia, senhoras e senhores deputados, que muitas vezes argumentavam que, mas o país ficaria eventualmente a ganhar no caso de se descobrir petróleo no nosso território. E nem isso era verdade, senhoras e senhores deputados, ou vamos pôr no presente. E nem isso é verdade, porque esse petróleo eventual não era do Estado, era das empresas. E os royalties que seriam pagos seriam absolutamente mínimos. E, portanto, o Estado nem ficaria a ganhar rigorosamente nada com isso, para além de que, muitas vezes ouvimos também o argumento que dizia que tratava-se de uma questão de pesquisa, nunca chegaria à fase da exploração. Também não é verdade. Faziam de nós tolos, porque os contratos eram títulos únicos para, ou vamos pôr no presente, os contratos são títulos únicos para a pesquisa, para a fase de pesquisa e para a fase de exploração. E as empresas, senhoras e senhores deputados, não são altruístas. Quando pegam na pesquisa é porque querem a exploração, evidentemente. E, portanto, senhoras e senhores deputados, na sequência desta posição muito clara dos Verdes, tomamos por diversas vezes iniciativas na Assembleia da República
no sentido de contribuir para a solução concreta da questão. E, nesse sentido, propusemos a suspensão dos contratos para que se lançasse um verdadeiro debate sobre o desenvolvimento que se quer para determinadas regiões do nosso país. Propusemos a revisão do regime de avaliação de impacto ambiental para tornar mais abrangente a avaliação de impacto destas operações e também mais apertada. E propusemos, designadamente aqui, em debates quinzenais com o Sr. Primeiro-Ministro, uma fiscalização muitíssimo rigorosa destes contratos e destas empresas para efeitos de rescisão. E é essa boa nova que agora nos chega relativamente aos contratos com a Port Fuel e com a Repsol Partex. Senhoras e senhores deputados, o PEV congratula-se com a rescisão destes contratos, mas queremos alertar para o seguinte: consideramos que há outros contratos que ainda se encontram a vigorar e que o interesse público só será efetivamente prosseguido com a rescisão de todos os contratos para pesquisa e a exploração de gás natural e de petróleo no nosso país. Uma última palavra, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, para dizer que vale a pena lutar. Eu julgo que a notícia que hoje tivemos é uma prova concreta de que vale a pena lutar. E para que esse interesse público seja prosseguido na íntegra no país, valerá a pena continuar a lutar. Muito obrigada, Sr. Presidente.